É nosso convidado o Dr. João Rosa Oliveira, médico especialista em Medicina Geral e Familiar no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Alfena, a quem muito agradeço por estar connosco. Obrigada, Sr. Doutor. Obrigado, eu que agradeço, e ainda para mais num tema assim tão importante como a nossa terceira idade, não é? Os nossos idosos. É verdade. Que eu acho que são se calhar o tema mais atual hoje em dia em medicina, não é? Acho que costumamos dizer que as nossas crianças costumam ser o nosso futuro, e literalmente são, mas acho que neste momento, com uma população tão envelhecida e em contínuo envelhecimento, acho que é muito importante perceber que realmente os idosos são também o nosso futuro, e cada vez mais teremos que apostar no tratamento e no seguimento deles e no apoio aqui a uma vida mais saudável e mais acompanhada. Sem dúvida, temos muito a aprender com os nossos idosos e, antes de mais, um obrigado a todos também. Muito obrigada. Ora, Sr. Doutor, sabemos também que Portugal enfrenta um problema demográfico grave com o envelhecimento da população. Como é que todos nós podemos lidar com esta realidade e o que é que isso significa para o futuro do nosso país? Bem, pergunta difícil para começar, não é? Acho que este problema do envelhecimento é um problema já conhecido desde há décadas, não é? Portanto, temos neste momento uma pirâmide demográfica invertida, portanto, temos uma natalidade baixa e uma população bastante envelhecida. Esperávamos agora nestes censos mais recentes, que foram recentemente realizados, que isto pudesse ter alguma melhoria, com uma natalidade um bocadinho mais aumentada, mas não foi o que se demonstrou, portanto, na grande maioria do país. Portanto, parece que, pelo menos para os próximos anos, iremos continuar a ter uma população cada vez mais envelhecida e em envelhecimento. E, portanto, isto é realmente um problema de, sobretudo, recursos, não é? Para o nosso país e para a nossa saúde, e, sobretudo, um problema para, muitas das vezes, os próprios idosos e as próprias pessoas que, eventualmente, irão sê-lo e que veem, neste momento, os recursos cada vez mais diminuídos e uma necessidade cada vez mais aumentada destes cuidados. Portanto, é importante falarmos, de facto, no envelhecimento saudável e na longevidade para os nossos idosos, mas para nós também. Exatamente. Porque lá eu queremos acho que caminhar. começa agora. Para não lá é? Portanto, queremos caminhar, exatamente. Começa com os jovens, não é? Portanto, os cuidados de saúde para um envelhecimento saudável são para a vida toda, certo? Claro que tem sempre algum efeito, na grande maioria, e alguns deles têm algum efeito mesmo já na idade mais avançada, mas se nós não começarmos já a trabalhar neles, acho que muitos desses benefícios vão ficar um bocadinho aquém do que estaríamos à espera, não é? E por isso o objetivo aqui é tentar fazer com que os nossos telespectadores, as pessoas lá em casa, consigam perceber o que é que podem fazer de melhor, certo? Nas suas vidas, para ter um futuro um bocadinho mais saudável e uma qualidade de vida maior na sua velhice, digamos assim. E há exemplos, nós podemos adquirir aqui algumas ferramentas exatamente. através desses exemplos. Portanto, quais são esses pilares fundamentais para um envelhecimento saudável, duradouro também? O que é que nós conseguimos aprender através das Blue Zones, por exemplo, e o que é que são estas zonas azuis? Eu sou uma pessoa muito pragmática e, portanto, acho que quando me convidaram para vir cá falar sobre este tema, tenho que arranjar um exemplo um bocadinho fácil sobre o qual depois pudéssemos tirar algumas ideias, ou pelo menos trazer algumas dessas ideias aqui para a nossa região e para o nosso país. E, portanto, decidi trazer aqui este conceito de Blue Zones, que é um conceito que foi criado por um jornalista do National Geographic em 2004. Em que, depois de uma visita a Okinawa, no Japão, que é uma ilha no sul do Japão, que é uma ilha onde tem uma alta prevalência de centenários, portanto, pessoas com mais de 100 anos, ele, a partir daí, começou a trabalhar em perceber, através de uma fundação que foi criada, em perceber que outras zonas do mundo é que tinham também populações com um envelhecimento saudável e com populações com uma alta percentagem de pessoas com mais de 100 anos ou mais de 90 anos, ou seja, uma população mais idosa e muito saudável. E, portanto, criou-se este conceito de Blue Zones. Não é um conceito científico, mas a partir do qual já foram tiradas alguns papers e alguns artigos científicos daqui e algumas ideias que não são novas, mas que já vamos perceber que podem facilitar-nos um bocado a vida. E, portanto, estas Blue Zones, nós podemos pensar que Okinawa, como já falamos, que foi a primeira a ser criada, podemos pensar que, ou seja, se foi no Japão a primeira a ser criada, se calhar as outras seriam no Japão ou ali na Ásia. Mas não, mas são zonas muito específicas, que são 5, que foram descobertas em todo o mundo. Portanto, começou pelo Japão,
Depois começámos por descobrir 2 zonas aqui na Europa, a Sardenha na Itália e a Icária, que é uma ilha grega, uma pequena ilha grega. E depois descobriram-se 2 outras também na América, que é Nicoya, que é uma região da Costa Rica, e uma população muito, muito específica na Califórnia, nos Estados Unidos. Pensamos nos Estados Unidos muitas vezes como um país com hábitos de vida assim um bocadinho fora do normal ou pouco saudáveis, mas esta população é uma população muito específica de cristãos adventícios que têm regras muito, muito, muito específicas e uma dieta muito específica. E, portanto, daqui desta fundação e desta ideia, foram então estudar e entrevistar as pessoas com mais de 100 anos, mais de 90 anos e a população no geral, e foram tentar perceber quais eram as características que eram comuns a todas elas. E, portanto, a partir daí tentar tirar aqui algumas ideias que são, na minha opinião, bastante interessantes e acho que podemos aprender com estas populações. E antes de perguntar quais são esses fatores, que de certa forma já estamos a passar através desta imagem também, é possível a qualquer altura, em qualquer idade, começar a promover e adquirir esses fatores? Eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde. É verdade. Obviamente que todos estes fatores, como vamos perceber, pelo menos alguns fatores mais crónicos, fatores como, por exemplo, a dieta e o exercício físico, que vamos falar agora a seguir, são fatores que, enquanto mais cedo, e têm um benefício maior enquanto mais cedo forem começados, certo? Portanto, níveis altos de obesidade ou de problemas cardiovasculares, obviamente que serão aqui postos em causa numa pessoa que já os tem. Obviamente que começar não é mau, mas, ao mesmo tempo, terá menos benefício do que alguém com uma idade mais jovem que mantenha a sua vida toda a praticar estas práticas, não é? Que é algo que foi visto nestas regiões. As pessoas que tinham mais de 100 anos e mais de 90 anos nestas regiões, a grande maioria tinha feito ou tinha estas tradições, teve estas tradições a vida toda. Claro. E, portanto, parece ser isso, ou pelo menos é o que se pensa neste conceito, que tem alguma influência nesta longevidade mais aumentada destas regiões. E já que estamos a assinalar o Dia Internacional do Idoso, às vezes é difícil, por exemplo, na sua prática clínica, em consulta, transmitir esta mensagem, esta imagem aos seus idosos? Olha, eu acho que os hábitos de vida saudáveis são das coisas mais difíceis de implementar que nós temos na medicina hoje em dia. É muito fácil passar um fármaco, certo? É uma prescrição. Sim. A pessoa faz. Nós, de certa forma, acho que sim. Não é? Acho que é mais fácil tomá-lo do que começar a caminhar todos os dias durante anos. Claro. Ou fazer de uma dieta à base de mais de vegetais e de acordo com uma dieta saudável. Pronto, é muito mais fácil passar um fármaco do que isso. E, portanto, é das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia na medicina geral e familiar, é a implementação destes cuidados. Claro que, pronto, por mais difícil que seja, nunca é mau tentarmos, e acho que é o nosso objetivo final. E costumamos dizer que se nós conseguirmos que um dos nossos doentes tenha um estilo de vida sustentado como o que vamos falar aqui, ou dentro destes exemplos, já é um sucesso enorme e, portanto, é a nossa prática todos os dias e tentamos todos os dias, às vezes com mais sucesso do que outras, claro. Mas como é óbvio. Mas sim, acho que é muito complicado e é das coisas mais complicadas que temos todos os dias que fazer. Portanto, é um desafio, mas a mudança está em cada um de nós. Sim, acho que não há dúvida nenhuma. Acho que não parte só de nós, parte de toda a gente. E temos que estar, exatamente, disponíveis também para ajudar o próximo. Vamos lá então a esses fatores. Já estão todos lá em casa prontos para tomar nota e prontos também para alterar então aqui alguns hábitos do seu dia-a-dia. Começamos por qual, Sr. Doutor? Mover-se de forma saudável? No ecrã? Acho que sim, acho que podemos começar pelo topo. Pronto, está em inglês, eu peço desculpa, mas isto é tirado... Vamos traduzindo, não há problema. Isto é tirado mesmo da Fundação e, portanto, podemos começar pelo topo, que é um hábito que se chama mover naturalmente. Os artigos que foram publicados destas regiões dizem uma coisa muito, muito engraçada, que é as pessoas que aqui viviam não faziam exercício como forma de emagrecer ou como forma de estar saudáveis. Fazem exercício de uma forma natural, ou seja, fazem exercício ao caminhar todos os dias entre 3 a 5 km para ir às compras, para ir ter com os amigos, para conviver nos seus jardins, a tratar dos jardins, por exemplo, ou a tratar das suas atividades de vida diária. E, portanto, muitos deles, e a maior parte destas regiões, têm este foco muito em mover-se naturalmente, portanto, sem existir uma procura ativa para fazer exercício. As pessoas fazem porque é um hábito.
Em segundo lugar, eu não consigo ver muito bem, mas ter o que parece, é um propósito, ou seja, um foco. Isto é uma coisa, temos aqui alguns exemplos que são muito giros, sobretudo em duas comunidades. A primeira comunidade é na Costa Rica, que é em Nicoya, que eles têm um exemplo que tem uma tradição e uma expressão que é muito engraçada, que se chama o plano para a vida. E igual em Okinawa. Em Okinawa tem uma tradição que se chama Ikigai. E isto é traduzido para o porquê de eu acordar de manhã. E é uma coisa muito simples, como ter um objetivo para o meu dia e ter um objetivo para a minha vida. Não basta o trabalho, não basta só o propósito não basta do o trabalho. O trabalho pode ser um deles. Ter sucesso no trabalho, como é óbvio, pode ser um deles. Mas muitas das vezes o que vemos, sobretudo nos nossos idosos, é que muitas das vezes há uma perda de foco. E há uma perda de necessitar daquele cuidado que tinham com a família durante aqueles anos todos, em cuidaram dos filhos. Depois há uma perda dessa capacidade e dessa vontade e desse objetivo de vida. E esta é uma das características desta zona que está, segundo os investigadores, que está mais presente e tem um maior ênfase nestas comunidades. São comunidades muito próximas umas das outras, que têm, sobretudo, uma procura muito grande, como já vamos ver a seguir, de família, de convívio, de vizinhos, de uma procura muito grande de relações interpessoais. Sim. E isso é algo muito, muito, muito importante e é algo que mantém, sobretudo, está ligado um bocadinho também à demência, mantém, sobretudo, estas populações ativas e empenhadas em fazer melhor para si próprio e para os outros. E é algo que está relacionado com uma longevidade e uma saúde maior no envelhecimento. Maravilhoso. O próximo fator? O próximo aqui chama-se downshift, que é em inglês, mas significa apenas relaxamento. Ou seja, todas estas comunidades têm uma forma tradicional, cultural, de relaxar, de acalmar, de introspeção, de certa forma, que é algo que hoje em dia acho que está muito em falta na nossa população. Por exemplo, alguns exemplos. Em Icária, na Grécia, eles fazem, por exemplo, a sesta, todos os dias. No Japão, em Okinawa, eles fazem uma coisa que é tido mais ou menos 20 a 30 minutos por dia para se relembrar deles próprios e aos outros dos seus antepassados. Portanto, utilizam estas formas como relaxamento e como convívio, não só entre eles, em Icária não, por fazer a sesta, mas depois para tentar ter um momento de pausa no seu dia para que tem um efeito de diminuição do seu stress, que está associado muito, como é óbvio, a problemas de ansiedade, problemas depressivos, que estão depois associados a muitos anos, perda de anos de vida na terceira idade e nos idosos. E qualidade de vida. Exatamente. Sem dúvida. E há aqui outra coisa também que eu às vezes até tenho medo de dizer isto, porque eu tenho medo de ser mal interpretado. Mas, por exemplo, na Sardenha, eles fazem uma coisa muito, muito gira que se chama, que os ingleses chamam o happy hour. Ou seja, é juntarem-se todos por volta das 5, das 6 da tarde, em comunidade, em família, com os amigos, para beber um copinho de vinho. Ok? Claro que quando eu digo beber um copinho de vinho, já vamos falar sobre isso, é em moderação e é algo que eles têm sempre em bastante consideração. Mas aí estamos até a voltar ao ponto anterior, das relações interpessoais, do convívio, não é? E passa muito por isso. É um dos 4 pilares aqui de uma saúde e de uma longevidade saudável. É o sentir que pertence a algo e que tem um objetivo para pertencer a algo. Ou seja, o convívio e sentir-se integrado em alguma coisa. Isto é algo que em muitos destes 9 pontos vai ser focado e vamos voltar a falar, que é este sentido de partilha e de comunidade e de socializar, de certa forma, não só com os seus familiares, mas com outras pessoas fora da sua família, da comunidade. Em relação à alimentação, o que é que nos diz? Muito bem. Olha, temos 3 pontos em relação à alimentação. O primeiro é uma coisa muito interessante, que também veio do Japão, que é uma frase que eles dizem, e desculpem a minha pronúncia, mas chama-se Ada Ashibu, que é como se nós disséssemos o nosso bom apetite antes de começar a comer. Mas tem um sentido muito diferente. Tem um sentido de relembrá-los que devem comer até apenas 80% de estarem cheios. E, portanto, é uma lembrança de que o estar cheio, se calhar, não é algo saudável e não há algo que devam fazer. Isto é uma tradição que já vem centenária, inicialmente de poupança de recursos, sobretudo, mas que fez diminuir nestas populações os níveis de obesidade e os níveis de consumo excessivo de alimentos e uma preocupação maior com esta alimentação saudável, que já vamos falar um bocadinho a seguir, e portanto
é como se fosse o bom apetite, mas é para lembrá-los que não devem nunca comer acima dos 80% de estarem cheios. Ou seja, aquela sensação de estarmos cheios, para eles não é uma sensação boa, é uma sensação fora do normal e que não deve ser atingida. Render-se aos vegetais também é uma opção. Exatamente. E eu trouxe outro apoio, que é um exemplo. Todas estas, não sei se depois, entretanto, podemos passar. Cá está. Já está, pronto. Todas estas comunidades em todo o mundo, estes 5 pontos, têm todas elas uma coisa muito em comum, que é uma alimentação baseada em produtos vegetais. Okay? Neste caso, eu trouxe-vos um exemplo, trouxe o exemplo da Sardenha, que, como podem ver, a grande maioria do gráfico que está são produtos vegetais, de origem vegetal, ou então laticínios. Os laticínios depois, a percentagem diminui ao longo das outras populações, mas no geral é uma alimentação muito baseada em feijão, em favas, em lentilhas, em cereais. E tem uma coisa muito, muito importante que é comem pouca quantidade de carne, que é algo que a nós é completamente disparo, não é? Como é óbvio. Eles comem, por exemplo, na Sardenha, entre 4 a 8 porções de carne por mês. Só por mês. Por mês. Portanto, eu acho que nós, se calhar, esta semana já ultrapassamos e ainda é terça-feira. Portanto, o que é algo um bocadinho fora do comum e é comum a todas estas zonas. Portanto, é muito comum tanto a Okinawa como, por exemplo, a Nicoya na Costa Rica e mesmo na Grécia, que comem um bocadinho mais, mas pronto. E, portanto, este foco na alimentação vegetal parece ser algo muito importante, se bem que isto não é algo novo, não é? Portanto, todos nós não, pelo menos a minha geração, quando andámos na primária, no ciclo primário, acho que todos nós víamos lá em cima da sala de aula aquele gráfico dos alimentos e a pirâmide dos alimentos e a roda dos alimentos. E se nós olharmos para a roda dos alimentos que nos ensinavam na altura, podemos ver que não é muito diferente desta, certo? Ou seja, muitos produtos baseados em leguminosas, em fruta, em cereais, mais produtos laticínios e depois um enfoque muito menor em carne e, sobretudo, na gordura que é utilizada é sobretudo azeite. Portanto, quase todas elas têm isto em comum. Há mais jovens, e aqui vou falar mais nos jovens também, que despertaram o interesse, Sr. Doutor, também nestas Blue Zones e já conseguem implementar no seu dia-a-dia algumas das propostas. Há essa consciência também? Eu acho que hoje em dia, da minha prática clínica, não tenho os números aqui, como é óbvio, temos um problema muito grande que é a obesidade infantil, que é algo que está a aumentar, olhos vistos, não só no nosso país, mas sobretudo nos países ocidentais e não só. Mas na minha prática clínica o que eu consigo perceber é que há uma maior vontade, sobretudo dos jovens, de tentar ter métodos de vida saudáveis desde uma fase inicial da sua vida, ou seja, a partir da adolescência. E é algo que vemos que muitas das vezes nos procuram por essa razão, não só em consultas para tratamento da obesidade, por exemplo, mas também para consultas, sobretudo para termos alimentares, nutrição, exercício físico, e é algo que eu acho que tem vindo a aumentar. Obviamente que eu não tenho os números, mas sim, na minha prática clínica é algo que tem aparecido mais, na minha opinião. Mas há um grupo que procura culturas sempre diferentes, que viaja muito mais e que traz dúvida. para cá novos ensinamentos. Acho que tem a ver um bocadinho com a capacidade de obtenção de informação que existe hoje em dia através da internet. Não é? Portanto, é um mundo que não precisamos de falar desde há muito tempo, não é? Desde há 50 anos atrás não existia e, portanto, a forma como transmitíamos a informação hoje em dia é muito rápida. Tem os problemas, como é óbvio, da desinformação, mas sobretudo hoje em dia acho que há pessoas a procurar perceber como procurar esta informação e em ter estes cuidados, não só na sua vida, mas na vida dos seus familiares, e muitas vezes são eles próprios, os mais jovens, a trazer os os avós à nossa consulta porque se preocupam com a saúde deles e com o peso e com os problemas cardiovasculares, por exemplo, e procuram-nos para tentar corrigir algumas destas lacunas. E acho que é super importante e acho que é algo de louvar que
existam e cada vez mais jovens que procuram este tipo de acessibilidade aos cuidados. Claro, interessados, sem dúvida. Não podíamos terminar sem antes falar aqui na importância da comunidade, de certa forma, falamos há pouco, não é? Em relação à importância das relações interpessoais. Exatamente, e portanto, a primeira que eles nos dizem é procurar uma tribo. Ok? Portanto, há este conceito que nós podemos ver num exemplo muito giro, que é de Okinawa, outra vez no Japão, que é uma coisa chamada Moai, que é uma coisa muito simples, são grupos de crianças que vivem na mesma comunidade, que desde da juventude, de serem crianças, normalmente entre 4 ou 5 pessoas, tradicionalmente, que se juntam e que fazem não uma proposta, mas quase que uma promessa de se comprometerem uns com os outros para a vida. Ok? Isto não é só se comprometerem do ponto de entreajuda emocional, mas de entreajuda emocional, de convívio e mesmo financeira. Se algum deles precisar de ajuda, os outros, mesmo não sendo familiares, e nunca são familiares, procuram se ajudar uns aos outros. E é muito giro perceber, por exemplo, em algumas entrevistas, que este grupo fez, por exemplo, lá em Okinawa, que pessoas de 90 anos diziam que tinham o seu moai, portanto, o seu grupo, e que todos os dias, ou praticamente várias vezes por semana, procuravam estar em conjunto, tomar um chá e conversar, muitas vezes até coscovilhices. Portanto, mas é este contacto social que é essencial e que parece, como já tínhamos falado, que traz aqui alguma longevidade e alguma saúde nas pessoas idosas. Para terminar, primeiro os que se ama, não é? Exatamente. E isto tem a ver muito com família, tal como o último passo, que é o belong, ou seja, o pertencer, tem a ver muito com estar junto da sua família, ou seja, ter os familiares próximos e cuidarem-se e intercuidarem-se entre si. Ou seja, nestas comunidades, os avós cuidam dos netos de forma constante e depois, eventualmente, os filhos e os netos tomam conta dos avós e uns com os outros. Portanto, parece que há aqui esta relação familiar muito mais próxima, de quase coabitação, não, mas numa zona muito próxima, que parece ajudar, mais uma vez, a haver este sentido de pertença e de socialização que parece ajudar imenso. Há pouco falou em algo muito importante, além dos efeitos desta relação com a família, desta proximidade, a felicidade e o bem-estar, claro, e a alegria. Há também aqui reduzir o risco do aparecimento de demência, não é? Sem dúvida. Há esse efeito também. Sim. Uma das descobertas, ou dos factos que descobriram, sobretudo em Icária, que é aquela ilha grega muito pequenina, é que as pessoas com mais de 90 anos e mais de 100 anos havia uma muito pequena percentagem, eles até dizem quase inexistente, de casos de demência ou de doenças crónicas. O que é que pode estar aqui associado, ou temos alguma certeza sobre isto? Não, mas acho que é algo que devemos procurar e é algo que está mais que visto na ciência e nos artigos que têm sido publicados, que realmente esta dieta, este contacto social, este sentimento de pertencer a algo e de objetivo de vida e de nos movimentarmos e exercício físico, ou seja, baixos níveis de obesidade e doenças cardiovasculares, tem um benefício imenso na nossa saúde e na nossa longevidade e, sobretudo, nas doenças do foro neurológico, como é óbvio, como uma delas a demência, visto que traz aqui uma diminuição da inflamação generalizada, ou seja, sistémica, e depois que pode trazer melhorias a longo prazo, e traz, como é óbvio, como já vimos em vários estudos anteriores e como podemos ver nestas comunidades, a estas populações. Muito obrigada, Sr. Doutor. Obrigado, eu. Por esta sugestão de tema belíssimo para abordarmos aqui, especialmente neste dia, e obrigada também agora pela sua disponibilidade em ouvir os nossos telespectadores. Obrigado, Muito obrigada.